Bom dia, recrutas, bem-vindos aí ao nosso canal. Eu sou a professora Meg, sou professora de inglês há 35 anos e há mais de 10 anos preparo alunos para vestibulares militares. E hoje nós vamos fazer aí a correção comentada da prova de ontem, né, dia 24 de junho de 2023, da Escola Naval. Bom, vieram aí dois textos bastante longos, né, e algumas questões aí de interpretação de texto e, como sempre, muita cobrança aí na parte gramatical. Então, nós tivemos exercícios de phrasal verbs, exercícios de reported speech, exercícios de artigo, uso dos artigos, uso dos pronomes. Também tivemos aí if clauses. Então, veio uma prova aí bastante difícil, né, como sempre, exigindo um pouco mais de atenção aí e um pouco mais de conhecimento do candidato. O primeiro texto veio aí falando sobre um pinguim robô, né? Falando aí sobre pássaros artificiais. E essa questão aí do artificial, né, da tecnologia, ela veio presente também aí a semana passada na prova da AFA, né? Bom, então vamos lá, né? Essa primeira questão aqui é uma questão puramente de interpretação de texto. E aí, de cara eu já percebi aqui um erro, né? Embora eu já tenha a alternativa correta, mas eles escreveram o nome da pessoa aqui de maneira errada. Então, espero aí que isso não seja motivo de anulação da questão. Mas vamos dar uma olhada aí o que a questão pede. Banashk knew that Bashak needed a penguin because. Então, ele queria saber aí por que o Bashak precisava de um pinguim, né? E a gente vai ter logo aqui no segundo parágrafo a resposta. Então, ele diz lá, ó, The Quadron is an autonomous underwater vehicle, a 3D printed self-propelled machine designed to mimic a penguin in order to measure the properties of oceanic eddies. Então, ele tinha aí um propósito, né, de fazer medidas, to measure, certo? E aí, um pouquinho mais lá embaixo, né, o que acontecia? A gente ficava sabendo que eles tinham que fazer essas medidas com bastante velocidade, porque ele dizia lá, ó, they have an average lifespan of 12 hours, né, posing a huge challenge for ocean observations. Então, ele diz, field detail measurements even exist. Então, eles precisavam aí de alguma coisa que conseguisse fazer essas medições com mais velocidade. Então, a alternativa correta aí é a alternativa B. Muito bem. Na próxima, ele pega lá e fala, a palavra search na sentença, the only way to avoid such underwater dangers, no parágrafo 7, vamos subir mais um pouquinho aqui, o search significa tais, e aí a gente tem uma questão de referente, né? Então eu falo para os meus alunos, eu tenho um curso preparatório aí, de inglês instrumental, e a gente vai trabalhar com cognato, com skimming, com scanning, e um tipo de questão que eles pedem muito aí, são essas questões de referentes. O que é referentes? É você saber a que um pronome ou um elemento dentro de uma oração se refere. E aí a gente tem que buscar essa informação aí, né, dentro do pedaço onde ele está. Então ele fala assim, the only way to avoid such underwater dangers was to develop a device which can do these measurements without being tied to a rope. Então olha só. Esse parágrafo, ele é uma continuação do parágrafo de cima. Então, certamente, esse search, ele vem aí, né, fazendo menção a alguma coisa que já foi mencionada anteriormente. Em português, a gente chama isso de elemento catafórico e anafórico, quando a gente faz menção a uma coisa que já veio antes ou faz
menção a uma coisa que vem depois. Então, vamos dar uma olhadinha aí no parágrafo 6, né? E ele coloca lá, ó, Bashek first developed a device with about 20 sensors attached to a rope to be tied behind a ship to measure the oceanographic variables in the eddies, such as temperature, salinity, pressure, chlorophyll and oxygen. But, aí ele começa aqui, ó, the rope would catch on rocks. Então, a corda ficaria agarrada em pedras, fishing nets, redes de pesca, or containers, sending all the data to the seabed. Então, na verdade, o que seria? The only way to avoid such underwater dangers was to develop a device which can do these measurements without being tied to a rope. Então, ele diz assim que a maneira de evitar esses perigos, que perigos? Todos esses aqui, né? Da corda agarrar numa rocha, né? Numa pedra, ou numa rede de pesca, ou em um container, certo? Então, nesse caso aí, esse search significa the rope being caught on rocks, fishing nets or containers. Então, no caso aí, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos lá. Lá na questão 25, ele está perguntando o seguinte. De acordo com o texto, então ele quer saber aí a ideia geral do texto, né? De acordo com o texto, o que acontece? Sempre foi fácil estudar os edges? Não, ao contrário, né? Ele fala aqui, ó, few detail measures. Então, ele fala aqui, ó, few detail measurements even exist. Poucos existem. Então, por quê? It has always been easy? Não. It has always been difficult? Sim, essa é a correta. Sempre foi difícil. Mas vamos dar uma olhada nas outras. Penguins have traditionally been used in the study of oceanic eddies? Não. Ele diz que não. Depois, olha só. Eu digo lá. Penguins have their capacity of measuring oceanic eddies? Também não. Researchers have lost much equipment to the bottom of the ocean while they watched penguins? Não, eles não estavam observando os pinguins. Então, a correta aí é que, de acordo com o texto, sempre foi difícil fazer essas medições, até mesmo por isso que eles estão querendo aí fazer o pinguim biônico, né? Na questão 26, ele diz assim, o texto descreve os eddies, né, como correntes que usually last than one day. Como que eu sei isso, teacher? Vamos voltar lá. Ele diz aqui, né, ó, they have an average lifespan of 12 hours. Então, se ele tem uma vida, né, um ciclo de vida de, em média, 12 horas, significa que é menos de um dia. Então, vamos olhar aqui alternativas, né, ó. Pode ser facilmente medido? Não, já disse que não, por isso estão querendo fazer aí um pinguim biônico. Ele tem grandes tamanhos? Não. É facilmente observado? Também não. Duram mais de um dia? Não. Normalmente duram menos que um dia? Sim. Então, vamos lá. Então, de cara aí, as primeiras questões da prova trouxeram, assim, praticamente interpretação de texto, né? Então, nós tivemos aí, da 23 até a questão 26, 4 questões aí de interpretação de texto, né? Então, vamos lá. Bora lá. Depois, a gente tinha aí um texto que falava das garrafas plásticas, né? Então, ele trouxe um assunto sobre tecnologia e depois trouxe aí um assunto sobre meio ambiente, né? Então, 2 textos aí distintos. Então, vamos dar uma olhada aí na questão 27. Já era uma questão aí de verdadeiro ou falso, onde a gente tinha que encontrar as respostas. Então, ele dizia assim, the planisphere is one more ecosystem in our world and it is similar to all other ecosystems that exist. Vamos ver onde é que a gente encontra isso. Então, ele diz aqui, ó, like the atmosphere, magnetosphere, hydrosphere, the planisphere is a region
but it is also an ecosystem like the Siberian steppe or coral reefs, a plasticized marine environment. Então, vamos lá. Ele diz que ele é mais um ecossistema no mundo e que ele é similar a todos os outros ecossistemas que existem. Então, olha só. Ele diz que ele é uma região, né? Mas também um ecossistema. Então, como a atmosfera, a magnosfera, a hidrosfera, a platisfera é uma região, mas também um ecossistema. Então, ele diz lá, é mais um ecossistema no nosso mundo e é similar a todos os outros ecossistemas que existem? Não. Ele é uma região, mas uma região. Mas também um ecossistema. Então é falso. Vamos colocar um F assim. Vamos lá. The atmosphere, the magnetosphere and the hydrosphere gave origin to the plastisphere. Não. Elas não deram origem à plastisphere. Elas são áreas, né? São regiões, todas elas. Então, nenhuma deu origem à outra. In addition to bacteria and fungi, some animals can travel to many countries on marine plastics. Vamos ver lá. Então, nós temos aqui, né? Ó. In 2013, a study to refer a collective of plastic colonizing organisms, including bacteria and fungi. The term has since expanded. It now loosely encompasses larger organisms from crabs to jellyfish. Então aqui não é só bactéria e fungo. Então você tem também aqui o que é crabs. Crabs são siris, caranguejos. E jellyfish é a água viva, né? Então tem outros organismos aí além do bactéria e fungo. Então essa alternativa aqui, ela é true, ela é verdadeira. Vamos lá. Então, a partir daí, a gente já consegue, ó, falso, falso, verdadeiro, a gente já consegue eliminar todas elas, né? E aí, se a gente, em vez de vir aqui, a gente pegar essa última aqui, ó, Wright believes that we can combat plastic pollution if we do research on microbes that eat or decompose plastic waste. E a gente vem aqui no final, ele já fala aqui, ó, o nome dele aqui, ó, says Wright. Ele fala, I would definitely agree that microbes on plastics are going to be the key place to look in the fight against the plastic. Então, essa aqui valida a última, tornando ela verdadeira. Então, quando a gente volta aqui, né, a gente tem esse padrão FF, ó, FFT, T. E aí, vamos olhar aqui, bacteria in the plastisphere can be characterized as a group of bacteria that have not become adapted to living on the surface. Então, essa aqui é falsa. Onde que ela está? Vamos olhar aqui, ó. Ela está um pouquinho mais para cá. Então, vamos lá, ó. A gente encontra ele aqui. Ele fala assim, ó. But another study in the same year found that compared with bacteria in the surrounding waters, those in plastisphere possessed an enriched collection of genes, suggesting that they had adapted for a surface-attached lifestyle. Então, aqui está falando que elas têm uma coleção enriquecida de genes, né, sugerindo que elas foram adaptadas a uma vida anexada à superfície. E aqui está dizendo que não, ó, have not. Então, isso aqui é falsa. Então, na verdade, a gente consegue tirar a conclusão aí de que a nossa alternativa correta realmente é a alternativa D. Vamos lá, turma. A questão 28 veio uma questão aí de sinônimos, né? E ele coloca lá, for the scientists, the plastisphere's presence is a less obvious concern than its potential health dangers. Essa palavra concern significa preocupação. Então, a alternativa correta aí é a letra C, a palavra worry. Já a questão 29,
trouxe aí os comparativos, né? Então, eu tinha várias alternativas aí comparando o chart acima, falando aí sobre os carros elétricos e o peso deles. Então, logo de cara, ele fala assim, o Renault Twizy Urban 45 é o mais pesado de todos. Não, né? Porque, ao contrário, ele é o mais leve de todos. Então, ele não é o mais pesado. O GMC Hummer EV Pickup é o menos pesado de todos eles. Não, o menos pesado é justamente o Renault Twizy, né? Vamos lá. O GM que ele mencionou aqui, ele na verdade ele é o mais pesado de todos. Aí depois ele coloca lá. Depois lá na alternativa C, ele fala assim, the BMW iX xDrive 50 é tão pesado quanto o Rolls-Royce Spec. Esse BMW, ele é tão pesado quanto a Mercedes, ó, eles têm o mesmo peso, tá vendo? Então, ele é tão pesado quanto, aqui a gente está usando o comparativo de igualdade, turma. Então, a comparação aqui com o Rolls-Royce não procede, tá vendo? Porque os pesos são diferentes. A letra D fala que o Rolls-Royce Spectre é mais pesado que o Mercedes. Então, vamos lá, o Rolls-Royce é mais pesado que o Mercedes. Sim, ele aí é 2.975 contra 2.585. Então, são quase 400 quilos aí de diferença. E a última está falando que o BMW é menos pesado que o Renault. Não, a gente já viu que o Renault ele é o mais levinho de todos. Então, a alternativa correta aí é a alternativa D. Bora lá. Na 30, ele diz assim, escolha a opção que está gramaticalmente correta. Então, a gente já começa analisando ali, the design of chips. Ele coloca a palavra chips aqui para confundir você, para você achar que tem que ser plural aqui, mas ele está se referindo à palavra design. Então, teria que ser the design is. Depois, aqui na próxima, ele coloca chip may be designed. Então, eu não posso ter o modal com o verbo na terceira coluna, no particípio. Depois do modal, eu tenho que ter um verbo no infinitivo sem o to. Então, teria que ser a chip may be or may have been, para que estivesse correto essa. A mesma coisa aqui, ó, eu não posso ter um verbo com ing, né? Depois do modal, eu preciso de um verbo no infinitivo. Durante a semana aí que eu postei vários vídeos aí de revisão, apareceu aí os modais, né? Eu fiz uma revisão sobre os modais. E também fiz uma revisão aí sobre o discurso indireto e caiu justamente, se você for lá assistir o vídeo, aquilo que eu falei para vocês, que eles gostam de colocar imperativa, né? Então, foi justamente aquilo que eu falei. Então, aqui a gente tem que prestar atenção nisso. Depois ele coloca lá, ó, most cruise ships, ó, a maioria das embarcações. Was não, né? Teria que ser were, certo? Então, aqui tem um erro de concordância verbal. E a última, que é a correta, in the past, maritime nations began, começaram, então aí está correto, to realize, a perceber. Então, essa alternativa aí, a alternativa E, é a nossa alternativa correta no número 30. Você vê aí que, embora ele é uma questão múltipla, né? Normalmente eu falo para os meus alunos assim, turma, vocês precisam identificar, quando vem esse tipo de questão, qual o tema, né? Que ele vem trazendo aí para você analisar. Mas nesse caso aí ele deu uma misturada, né? Ele colocou singular com plural e ele colocou aí também a questão do uso dos verbos modais, né? Vamos lá. A questão 31, deixa eu baixar um pouquinho aqui. A questão 31, ele dava um pequeno texto e pedia para você fazer a pergunta, né? Então, different kinds of trees grow in the Amazon. Então, aí a gente dava uma lida lá no texto, in 2003.
Então, a gente dava uma lida ali no texto, estava in 2013, Field Museum ecologist Nigel Pittman and fellow scientists estimated that there are 16,000. Então, a gente está falando aí de quantidade. Quando a gente fala de quantidade, nós vamos usar o how many, né? Porque estou falando no plural. Então, ó, how many different kinds of trees grow in the Amazon? Então, alternativa E aí também. Seguindo. Bom, turma, essa aqui era uma questão sobre pronomes, né? Então, a gente tinha aí os pronomes demonstrativos, tínhamos os pronomes possessivos, os pronomes objeto e os pronomes pessoais aí para a gente completar esse pequeno texto. Então, você tinha lá Lord Canterville, Mr. Otis, the law of. Então, aqui é o seguinte, esse the law, certo? Ele tá dizendo que ela afirma, the law states, certo? Então, a law deste país. Então, aqui ele queria country states, confundir você. Porque você podia pensar que os estados do país. Mas, na verdade, não. A palavra state aqui, ela está sendo usada como verbo. Ela não está sendo usada como substantivo. Então, ele queria confundir você. Por isso que eu já risquei de cara aqui o this. Tá vendo? Então, seria the law of this country states that. Certo? Então, aqui eu já teria o plural. Então, seria essas joias. Certo? Então, pertencem à sua família. Então, como eu tenho a palavra família aqui, eu já anulo aqui o yours, porque o yours, ele vai ser usado quando eu estou substituindo o pronome possessivo, adjetivo e o substantivo ao qual ele se refere. E aí eu coloco lá, take as joias. Então, seria take them. Então, aqui já inutiliza essa daqui, né? E eu vou seguindo aí, take them, they are yours. Elas são tuas. Então, aqui no caso, yours vem com S porque está substituindo take your Jews. Então, take yours. Por isso que ele vem com esse S aí. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Bora lá. Depois aqui, eles são cruéis, né, turma? Deixa a teacher abaixar um pouquinho aqui, que a teacher passou demais. Eles são cruéis, né? Eles colocaram um diálogo aqui, cara, interminável, com o uso aí do a, do and, do the. E você tinha aí... Não sei, nem contei quantos espaços. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços para você preencher. Então, assim, toda a atenção aí era indispensável, né? Para você não cometer nenhum erro. Então, olha só. Ele colocou lá. Hello, I've read your advertisement about a sailboat. Então, eu li a sua propaganda sobre um barco. Um barco, né? E aí ele diz, hi, how long have you had it for? Há quanto tempo você tem o barco? Aí ele diz, I've had it for 3 years. It's not an old sailboat. Então, assim, com tantas alternativas, a gente já poderia começar pensando nisso aqui, né? O N antes de som de vogal. Então, a gente teria que procurar aqui algum lugar aonde o segundo espaço já tivesse um N. Então, a gente já podia de cara eliminar essa e já podia eliminar essa. Vamos fazendo aqui aos poucos, né? Muito bem. Aí, olha só. It is in. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho a palavra condition. A palavra condition, ela é um substantivo abstrato. Então, antes de substantivos abstratos, a gente não vai usar o artigo, tá? Mas vamos pensar com a cabeça do aluno, que você está ali na prova, você quer lá uma condição, né? Porque no português a gente fala, é uma excelente oportunidade ou uma excelente condição. Então, se você ficasse na dúvida,
Deixa essa em suspense e vai para a próxima. It has a lot of equipment installed. Então, aqui teria obrigatoriamente que ser o A. Então, 1, 2, 3, 4. Na quarta posição, eu teria que ter um A. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu já eliminaria essa, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos vindo até aqui. E já eliminaria essa. 1, 2, 3, 4. Ó, já eliminaria a E. Então, aí, turma, ficaria só a correta. Tá vendo? Então, vamos lá. Mesmo assim, né? Se você tivesse dúvida, eu viria para cá. Well, this is the first. Então, todas as vezes que a gente tem um numeral ordinal, o primeiro e o segundo, a gente vai usar o the. Então, na posição do the, na quinta posição, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta posição, obrigatoriamente eu teria que ter um the. Eu não tenho the aqui na quinta posição. Aqui também eu não tenho, a gente já tinha eliminado. Aqui eu tenho the, tá vendo, ó? Mas, por conta desse A aqui, e aqui sendo old, eu já tinha eliminado essa. Certo? Muito bem. Aí, ficou o the aqui na quinta posição. Vamos supor que você ainda estivesse na dúvida, tá? Onde que a gente ia desempatar? Na última aqui, ó. An appointment. Então, se você estivesse na dúvida entre a alternativa C e a alternativa E, sem você precisar perder tempo resolvendo todas, era só você buscar a última. E a última ia dar para você aqui, ó. Tá vendo? Esse A que não pode, porque eu tenho appointment. Então, an appointment. Tá? Então, a alternativa C aqui vai ser a alternativa correta. Professora, I bought it at Boats for All. Então, eu não vou usar o A, porque é um nome próprio, né? Então, não é um Boats for All. E também não vou usar o the aqui, por quê? Porque eu estou falando o nome da loja. Então, se eu estou mencionando o nome, eu não vou usar o artigo definido. Porque a gente não usa o artigo definido antes de nome próprio. Tá bom, turma? Então, vamos lá. Mas achei cruel aí, tá? Foram muitos gaps para o aluno preencher, para o candidato preencher. Tá? Então, vamos lá. Bora lá. 34. Depois aqui também ele trouxe uma questão de modais, né? Lá em cima, naquela lá de achar a questão correta, ele trouxe o uso dos modais, né? Numa delas aí, depois o modal seguido de um particípio e depois o modal seguido do gerúndio, que é a parte física, né? Essa parte de que acompanha o quê? Mas, nessa 34 aqui, ele veio falando dos modais na ideia de qual é o contexto, né? E eu falo muito isso para os meus alunos, não só lá no cursinho onde eu dou aula, na aula presencial, mas eu também no meu curso online, né, aí na plataforma da Hotmart, a gente tem um curso completo de gramática e também interpretação de texto. É o único curso online que traz os dois cursos juntos. Eu tenho o curso só de interpretação de texto, mas eu tenho um curso aí completo de preparatório, que ele traz não só a parte gramatical, como também a parte de interpretação de texto com inglês instrumental, e eu sempre falo para os alunos, né, na aula de modais, que o que eles pedem muito nos exames militares é a ideia, né, porque os modais eles vão ter várias funções, então é conselho, proibição, possibilidade, dedução, necessidade. Então é muito importante que você, quando estude aí os tempos verbais, é muito importante que quando você estude os verbos modais, você estude o que eles significam, né? O que eles expressam. Então, aqui ele queria um que expressasse dedução. Então, o they can swim é a habilidade. You may come in if you wish é permissão. Could you speak English when you were a child habilidade, né, no passado. Would you mind leaving us alone? Ele está pedindo, né, um request. E a última aí é a correta. She has been driving all day. She must be tired. Então, assim, eu estou fazendo uma dedução. Ela
ela dirigiu o dia todo. Ela deve estar cansada, né? Então, no caso aí, o must, ele não significa só obrigação. A gente vai usar o must como dedução também, né? Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a alternativa E. A gente também vai usar o must quando a gente quiser dar uma sugestão. A gente pode falar assim, the film is very good, you must see it. Você tem que ver ele, é muito bom o filme. Então, o must, ele não tem só essa coisa de obrigação, né? Todo mundo coloca na cabeça obrigação, proibição, obrigação, proibição. Não, ele também vai ser usado para fazer uma dedução e até mesmo uma sugestão. Então, bora lá. O que vocês estão achando aí da prova? Deixa os comentários aí, o que vocês acharam, como é que vocês foram na prova. Vamos ver aqui a 35. Marque a opção que completa o diálogo abaixo corretamente. Isso, então, chegamos finalmente aí na questão de reported speech. Essa semana eu fiz aí 8 vídeos, né, de revisão de alguns tópicos que mais caíam aí. E um deles foi essa questão do reported speech. E eu ainda falei lá no meu vídeo, olha, turma, presta atenção, porque a Escola Naval adora colocar no reported speech, o reported speech da forma imperativa, né? E batata, turma, olha, eu fiz um gol aí para vocês, quem assistiu lá o meu vídeo deve ter lembrado disso na hora de fazer a prova. Então, eu coloco lá, ó, o John fala, Peter, don't close the door. E aí o Peter fala, what did you say? E aí ele fala, I told you not to close the door. Então, quando a gente faz o discurso indireto da forma imperativa, a gente vai dizer, eu te disse para não fechar. Só que esse para, no inglês, não existe, certo? E eu digo, não fechar. E o fechar é to close. Então, não fechar, not to close. Então, no caso aí, a alternativa correta é a alternativa A, né? Quem assistiu a aula lá deve ter lembrado da Teacher Meg na hora da prova. Puxa, a professora falou isso lá no vídeo essa semana, eu ainda enfatizei. Eu falei, turma, na Escola Naval eles pedem muito essa forma aí, né, de imperativa. Fiquem espertos. Então, bora lá. A próxima. Essa aqui a gente tinha que completar aí com os verbos, né? Eles gostam também muito desse tipo de questão. Então, ele fala assim, qual a opção completa o parágrafo da forma correta? Então, ele já traz ali o everyone. O everyone, ele é sempre singular, né? Então, ele já começa ali com everyone, que significa todo mundo. Então, todas as vezes que a gente usa os derivados aí de one, né? Então, somebody, someone, everyone, a gente sempre vai usar o nosso verbo no singular. É muito importante que vocês saibam isso aí. Então, a gente já eliminava aqui de cara, né, o were, certo? Mas, turma, vamos imaginar, tá, que você ficasse na dúvida, tudo bem? O que a gente pode procurar de mais fácil? It was, né? Então, vamos contar lá, 1, 2, 3. O terceiro obrigatoriamente tinha que ser was. Então, esse aqui tem was, né, pensando que você não matou de primeira que everyone é singular, tá? Vamos pensar de outro jeito. Professor, eu fiquei com dúvida, não consegui eliminar aí esse everyone. Então, a gente já tem aqui ó, o terceiro was. Esse aqui a gente já elimina, né? Porque ele fala, it was a beautiful July evening. Então, eu estou falando de passado. Essa aqui também já não seria, porque had been, e eu ficaria aqui com mais essas três alternativas, tá? E aí, o que acontece? Fala assim, nossa, professora, mas puxa, que difícil, né? Vamos ver aí as outras. Olha só, para eu usar o driven, eu tenho que ter o have driven. Então, não poderia ser essa, porque eu sei que para usar a terceira coluna, eu preciso do have como auxiliar. Então, eu já eliminaria essa aqui também, ó. Certo? E aí, eu ficaria, no caso aqui, tá? Entre essa e essa. Só que, turma, o meu texto inteiro tá no passado. Então,
eu vou escolher o quê? O drive, que é infinitivo, ou vou escolher o drove, que é passado? Então, aqui todas estão no passado. Então, por eliminação, se de repente você não soubesse que everyone é was e ficasse na dúvida, né, você já conseguiria eliminar essa aqui por causa do drive, ficando aí apenas a alternativa correta. Tá? Então, assim, vocês têm que desenvolver estratégia. Tá? Vocês têm que sempre, eu falo isso para os meus alunos, respirar fundo e partir daquilo que você sabe para aquilo que você não sabe. Tá? Porque aquilo que você sabe é o que vai levar você à resposta correta. Então, sem desesperar, vai fazendo as combinações, vai fazendo as análises com calma e eliminando aquilo que você tem certeza que não é. E partindo do ponto daquilo que você sabe, tá? Que sempre que você age assim, 95% das vezes dá bom para você, dá certo, tá bom? Vamos lá, mais uma daquelas que a gente tem que adivinhar o que ele está pedindo, né? Então, ele diz assim, qual opção está gramaticalmente incorreta? Então, quando você olha a questão, essa questão aí está pedindo um conhecimento do uso do gerúndio e do infinitivo, né? Então, assim, quais verbos vêm acompanhados de outro no gerúndio, quais vêm acompanhados de outro no infinitivo. Então, olha só, ele quer saber qual está errada. Então, eu tenho lá, remember to lock the door when you leave. Lembre-se de fechar a porta quando você sair. Essa aqui está correta. Porque se eu falo remember locking, eu fechei e me lembrei. Quando eu falo remember to lock, eu tô lembrando que eu tenho que fazer, tá? Depois aqui, essa outra, try taking an aspirin if you have a headache. Então, aqui é tente tomar uma aspirina se você tiver uma dor de cabeça. Quando eu uso try com o verbo no gerúndio, eu estou falando para a pessoa fazer um experimento, para a pessoa experimentar, fazer uma tentativa. Quando eu digo try to do alguma coisa, é fazer um esforço. Então, eu falo, I tried to move the table. Eu tentei mover a mesa, but it was too heavy for me to do it. Mas estava muito pesada para eu fazer isso. Então, quando você usa o try com ing, é experimentar. Quando fazer uma tentativa. Quando você fala o try com o infinitivo, é fazer um esforço. Bom, aqui, essa alternativa era a alternativa incorreta, porque quando a gente usa o help, o let e o make, a gente vai usar o verbo, o objeto e o infinitivo sem o to. Então, eu falo, my aunt makes her children wake up early. Esse to aqui não poderia estar aqui. Então, eu digo assim, my father made me study English. Meu pai me obrigou, meu pai me fez estudar inglês, graças a Deus, né? Sou muito grata a ele por isso. He let me drive his car. Ele me deixava dirigir seu carro, né? E he helped me do my homework. Ele me ajudou a fazer a tarefa. Então, esses três verbos aí, eles vêm seguidos do pronome objeto e mais o verbo no base form, né? Que é o infinitivo sem o to. Aí eu falo aqui, ó. The joke was so funny that I couldn't stop laughing. Esse tá correto. Eu não pude evitar, né, de parar de rir. Então, o stop seguido do ing é deixar alguma coisa. Então, I stopped smoking. Eu deixei de fumar, eu parei de fumar. Quando você fala stop to, é parar para fazer alguma coisa. Então, você diz assim, I stopped to smoke. Eu parei e fui fumar. É diferente de eu parei de fumar. E I will never forget visiting New York for the first time. Eu nunca esquecerei de visitar, né, eu visitando Nova York a primeira vez. Então, aqui, essa aqui está correta, tá? Porque eu já visitei e não vou esquecer isso. É diferente de eu falar, don't forget to visit New York. Não esqueça de visitar Nova York se você for lá. Então, tô falando para você não fazer, tá? Então, a alternativa correta aí, alternativa C. Depois aqui, mais uma questão de correto, né? Certo e errado. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Que a gente trabalhava aí com o nosso tag question, né?
Eu não fiz aí a revisão de tag question no YouTube, porque eu tinha feito naquela semana passada ali, eu revisei com eles e eu trouxe aí o assunto do tag question para eles há uns dias atrás. Acho que um pouco antes da prova da EA, né, eu acabei fazendo uma revisão geral com eles lá e já tinha falado desse tópico com eles. Então, olha só, quando eu trabalho aqui o tag question, a gente sabe que o tag question funciona que nem pilha. Então, se eu tenho uma afirmativa, meu tag vai na negativa. Se eu tenho uma negativa, meu tag vai na afirmativa. E o que a gente precisa prestar bastante atenção aí, no caso, é a questão do verbo que está sendo usado na oração principal, né, que está me dando a informação que eu vou confirmar com a tag, porque eu preciso usar na tag o auxiliar correto. Então, quando eu falo they met in Paris, eu tenho aqui no caso, deixa o teacher colocar aqui para o teacher poder escrever, vamos ver se vai dar certo. Eu tenho aqui no caso o passado. Então, essa tag aqui, para ela estar correta, tinha que ser didn't, tá? Didn't they, tá? Então, é por isso, mais uma vez, que quem assiste aqui o meu canal, quem me acompanha sempre, é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu falo, turma, pelo amor de Deus, estudem os verbos irregulares no passado e no particípio. Porque se você não souber os verbos regulares, você não faz nada em inglês. Você só resolve questão de presente simples. Por quê? Porque para fazer tag question, para você fazer discurso indireto, para você fazer voz passiva, para você fazer if clause, tudo que você vai fazer no inglês, a não ser os tempos presentes, os tempos perfeitos também, você precisa saber os verbos irregulares, senão não tem como você trabalhar isso. Então, é imprescindível que você estude os verbos irregulares, não tem como, tá? Depois, olha só, you made the birthday cake yourself. De novo aqui, ó, made tá no passado. Então, a minha tag question correta aqui vai ser didn't you. Didn't you. Tá? Bom, então, aí a próxima aqui é we are both late. Nesse caso, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter aqui o are. Então, eu tenho que usar o aren't. Tá? Então, vai ser aren't we. Essa aqui é a correta. The match will start in 10 minutes. Então, o jogo começará em 10 minutos. Want it. Então, eu tenho o will aqui como auxiliar de futuro e o want na negativa. Então, essa é a correta. E aqui eu tenho our guests haven't arrived yet. Aqui é have they, né? Então, no caso, teria que ser have they e não have we. Então, ele quis jogar um caô aqui em você, para você se confundir e dizer, haven't, have, beleza, tá fácil essa. E mete essa lá como alternativa correta, né? Ele quis te confundir aí. Eles são malandros. Mas é isso. Bora lá. A questão 39, ela traz aí um phrasal verb, né? Phrasal verb é, assim, questão de uso, né? De conhecimento. Eu tenho um e-book aí com 60 phrasal verbs mais usados e que mais caem aí nas provas militares. Aqui no link você pode adquirir esse e-book aí por R$19,90 e já ir estudando. É um phrasal book com fotos, com tradução, com exemplos, para você ir estudando os phrasal verbs mais comuns, né? Aí. Então ele diz assim, the government has clarified that there is no obligation for event operators to cancel or postpone. Então, cancelar ou adiar shows, né? Então, no caso aí, a alternativa que significa adiar, que é o sinônimo do nosso postpone, é o put off, tá? E já como informação de cancelar é call off. Tá bom, turma?
Então, bora lá. E aí, ele trouxe a nossa última questão aí, trabalhando, no caso, os if clauses, né? Então, eu tenho qual é a opção gramaticalmente correta? De cara aí, eu já tenho a alternativa A, if I were you, I would buy a new car, que é uma combinação do passado simples com o would, né, o condicional. Aqui, I would bought a new car if I would be you. Tá errado duas vezes, porque seria I would buy a new car if I were you. Então, nas duas orações aí, tem erro. If I am you, I bought a new car. If I were you, I would buy a new car. Então, também não faz sentido. If I was you, I would bought a new car. Bom, turma, no condicional, normalmente a gente usa if I were, tá? Eu também poderia coloquialmente dizer if I was, mas não poderia ser a would bought, teria que ser a would buy, mas ele não colocaria aí, no caso, duas alternativas que pudessem ser corretas, a não ser que na quinta fosse, por exemplo, a B e a D, são corretas, né? E I will buy a new car, I will buy a new car if I had been you. Não, né? I would have bought a new car if I had been you. Aí faria sentido, mas nesse caso não. Bom, turma, ficamos por aqui com essa correção aí da prova da Escola Naval. Espero que vocês tenham ido bem. Deixem suas dúvidas aqui. Aqui embaixo eu deixo também uma lista de todo o material que eu tenho disponível aí para preparatórios de todas as escolas militares nas plataformas digitais, tá bom? Deixa o seu like aí para ajudar o nosso canal a crescer e para que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes e que ajudam as pessoas que estão aí se preparando. E não se esqueça de inscrever-se aqui no meu canal, que todas as vezes que eu postar um conteúdo como esse, o YouTube avisa você. Muito obrigada, turma, e até o nosso próximo encontro. Tchau!